Chama na Bota! Chama na Bota, o podcast do Nevense Raiz. Hoje recebendo aqui a minha amiga doutora Ana Clara. Prazer, ela que tem uma conexão muito grande com Ribeirão das Neves, nascida e criada ali no coração da cidade, em Ribeirão das Neves. Isso mesmo. Tem aí uma carreira brilhante, né? Ela que teve toda uma jornada difícil, desafiadora, mas hoje com muito sucesso, empreendedora, mãe, esposa, e tem sido aí uma grande referência da nossa cidade. E esse podcast é o lugar da gente falar das coisas boas da cidade, das boas pessoas, as boas práticas, e é um projeto feito com muito carinho para você, Nevense. Ana, obrigado por receber o nosso convite, por atender. Estou muito feliz de você estar aqui conosco no podcast Chama na Bota. Prazer é meu, gente. Fiquei muito feliz, lisonjeada com o convite, né? Você que é uma pessoa, além de amigo, um político que eu admiro bastante, né? Então, eu fiquei muito feliz com o seu convite e achei muito legal a iniciativa que eu acho que Neves merece e precisa ser destacado, né? Pelas boas pessoas que nós temos, pelos bons empreendimentos. Então, quando a gente recebe esse convite de forma de valorização nossa profissional e pessoal, é muito interessante para a gente. Parabéns pelo seu projeto. Olha, eu que agradeço, assim, nós tivemos conversas legais, tivemos conversas que foram muito focadas no empreendedorismo, sim, na questão da saúde, na questão da educação, cultura. Sim, eu assisti os episódios, foi muito legal. Na valorização das pessoas, é aquilo que Neves tem de melhor. Com certeza. E é muito bacana te receber aqui hoje, nós vamos ter um papo agradável. Nós queremos saber, não só eu quero saber um pouco mais, mas a nossa cidade, Ribeirão das Neves, quer conhecer, sim, a Ana Clara, essa empreendedora de sucesso, essa grande profissional. Eu que acompanho muito do seu trabalho, tenho também uma relação de muita amizade, sim, com o seu esposo, Rodrigo. Sim. Rodriguinho, um abraço para você, meu irmão. Vamos que vamos e chama na bota. Chama na bota. Então conta pra gente assim, Ana Clara, como que iniciou esse seu sonho pela odontologia, como se deu, mas antes disso, nós queremos conhecer quem é a Ana Clara. Conta um pouquinho dessa sua história, essa conexão com o Ribeirão das Neves. Então, gente, a conexão é desde que eu nasci, né? Não sou só moradora, mas também sou nascida, né? Nevense raiz ali. Meu pai, Fabinho, muita gente conhece. Meu tio Ailton foi prefeito da cidade por 2 mandatos. Minha mãe Irani, que era professora. Então, assim, todo mundo conhece. A gente vem de uma família ali que o pessoal da praça, o pessoal antigo, todo mundo conhece. Uma coisa interessante ali onde que é a escola José Pedro Pereira, o lote lá, quem deu na época foi meu bisavô, minha bisavó. Meu bisavô era o Raimundo Donato, que tem a rua, né? Lá famosa da Praça de Neves, Raimundo Donato de Souza. E minha bisavó, Etelvina Maria de Souza, que também é nome daquela avenida principal ali, que hoje é uma via ali de quando dividiu a Ari Teixeira. Aqui a gente chama da reta, né? Isso, a descida da prefeitura. Isso. E aí, na época lá, bem antiga, não vou saber relembrar a data certa, mas meus bisavós, eles doaram o terreno, que foi onde construiu a escola do José Pedro Pereira, né? Estudei minha infância lá, depois estudei também na Cidade dos Meninos, estudei na escola lá no Gênesis, também na praça, que onde que era a casa dos meus avós, que a gente morava ali na Praça Central de Neves, ali mesmo, onde que é o Amigão. Hoje, era a casa da minha avó, boa parte da minha infância, né? Eu vivi lá e era muito gostoso, porque eu amava ficar vendo o pessoal passando lá na rua. Sua avó era? Arlete. Arlete. Minha avó era assim, adorava bater perna na casa do pessoal antigo. Então, assim, ela me levava pra cima e pra baixo, eu e minha irmã. E ela levava a gente para todos os cantos. Então, a gente batia perna com ela, conhecia Neves inteira com ela. E a família sempre foi muito política, o pessoal que sempre gostou muito de conversar, bater papo e tudo mais. Então, assim, a gente ia nos comércios todos, conhecia todo mundo. E era uma festa, principalmente quando tinha festa de agosto, que eu amava quando era ali na praça mesmo. A gente ficava, as barraquinhas ficavam bem centradas ali na porta da casa da minha avó. Antigamente era tudo na praça, Era tudo na praça. E aí subia também a reta ali, tinha
as barraquinhas, mas era bem concentrado ali naquela região da praça e era um momento muito gostoso, porque todo mundo encontrava, né? As famílias, todo mundo desciam, era um momento de festa, assim, muito alegre. Então, eu sempre gostei desse momento, né? De chegar essa época do ano, eu ficava o ano inteiro esperando chegar agosto para me poder ir para a festa, porque eu amava ficar lá batendo papo, encontrar os amigos, assim, os meus pais também, todo mundo descia, reunia, sempre foi uma festa muito familiar, né? E eu soube que quando tinha aqueles showmícios também, os antigos showmícios na praça, ficava esperando, né? Gente, adorava, não tem base, não. Na época, principalmente lá que meu tio era candidato a prefeito, antigamente podia fazer showmício, hoje não pode hoje mais, não, né? Hoje não mais. E eu ficava louca pra chegar a época de política pra me poder acompanhar meu pai. Ele não aguentava. Eu ficava assim, pai, me leva, pelo amor de Deus. E queria, e ficava nos bastidores, tudo com meu pai. Meu pai, na época que meu tio foi prefeito, ele vinha pra Justinópolis, né? Então, eu gostava de ir pra subprefeitura com ele. Ficava lá rodando aquela subprefeitura, os bairros de Justinópolis, tudo com ele. Onde era atrás. Ali perto do Campo do Madureira, né? Isso, e tinha... Hoje ainda tem o Clube dos Securitários? Não, lá hoje eles fizeram empreendimento, lá tem um supermercado EPA. Ah, bacana, mas eu lembro que a gente era pequeno e a gente ia pro Clube dos Securitários, eu amava, mas a política tá na veia, sempre gostei, sangue. A família, assim, toda política, Juninho aí também, né, meu primo, e eu sempre gostei muito de estar nesse meio, adorava pedir voto, eu tinha 7 anos de idade, ia pra escola, ficava pedindo voto pros outros, não, arrumava uma brigaiada também que o povo ficava de política, mas era muito gostoso, porque assim, eu sempre achei que a política, ela é uma forma muito grande de você comunicar suas ideias e seus valores, claro, né, então, claro. Desde pequena eu sempre tive muito interesse por esses quesitos, né, sociais, tudo, e querer, né, estar do lado de pessoas que eu acreditava que poderiam fazer mesmo alguma coisa pra cidade. Então, essa questão da veia política sempre teve, porque eu sempre gostei dessas coisas. Mas antigamente era muito legal. Então, você estudou, a primeira escola que você estudou foi ali no Zé Pedro Pereira? Isso, quando eu fiz ali o primeiro ano, né, do ensino fundamental, estudei no Pedro Pereira ali até a 5ª série. Estudei no CAIC também, esqueci de falar. Estudei no CAIC também. Depois, o final do ensino médio, já estudei lá na Cidade dos Meninos. E foi assim, de grande valia todas as escolas, né, públicas que eu estudei em Ribeirão das Neves, estudei em escola particular também, mas assim, o ensino das escolas que eu tive foram bases excelentes para eu poder, né, entrei na faculdade com bolsa, então assim, nada impediu, né, o pessoal tem, às vezes, acha que por a gente estar numa profissão aí, odontologia, acha que para você passar num curso desse, você tem que estar estudando somente numa escola particular. E não é assim, né, gente? Quem quer ir, quem quer estudar, você corre atrás, não importa onde você tá, você que vai fazer a diferença no que você quer na sua vida, né? Então, o estudo, ele é muito importante, eu foco muito isso com as minhas filhas, né? Falo bastante, né? A importância da gente estudar, da gente se dedicar para aquilo que a gente quer, né? É uma das coisas mais importantes que ninguém vai tirar da gente, é o estudo. Sem dúvida, sensacional, gente. Que história, assim, de superação para eu que conheço de perto. Ana Clara, a família dela, saber dessa relação dela com a escola pública, né? Saber que a base que ela carrega foi por conta da disposição, do empenho, da vontade de estudar também, e é por isso que eu invisto muito na educação, sim, nas escolas estaduais. É maravilhoso. Quem me acompanha aí tem visto o trabalho que a gente tem feito, porque eu acho que isso de fato liberta, né? Com certeza, o estudo, ele muda a vida das pessoas. Eu acho que assim, a única porta, um caminho porta e uma chave para a mudança de vida realmente das pessoas é o estudo, porque a gente vê aí quantas pessoas passam por tantas dificuldades e a gente vê que o estudo, ele pode sim mudar. E você vê que assim, né? Você vê que muitas pessoas costumam ver só o discurso de investir na educação em época eleitoral. Que a educação muda o mundo, que a educação é o futuro. Gente, eu sempre falo, Ana, nós precisamos sair do discurso e ir para a prática. Com certeza. Olha o que nós fizemos com a educação municipal de Neves. Nossa, as escolas estão maravilhosas. Olha o volume de recursos que eu já levei para as escolas estaduais. Então, sim, quando eu falo que a escola liberta,
Fica parecendo assim um discurso religioso, né? Sim, sim. Mas não, ela liberta da pobreza, da ignorância, da falta de informação. Com certeza. Sabe, ela liberta porque você tem um futuro mais promissor. Com certeza. História o conhecimento, ele destrava a sua mente de uma forma que você não consegue calcular. Eu lembro que quando eu entrei para a faculdade, a vida inteira você morando, né, dentro de cidade, Ribeirão das Neves, por mais que seja uma cidade muito próxima da capital, é meio que cidade interior, né? Então a gente é criada ali culturalmente diferente da capital. E quando eu saí de Ribeirão das Neves e fui para BH para poder estudar, você vê que a mente ela não despertou por você estar numa capital, mas por você... superior você foi para Belo Horizonte. Exatamente, o curso superior foi para BH para estudar. Mas você vê ali, quando você começa a adquirir conhecimento, aquilo ali, ele é tão enriquecedor que você quer mais, vai te dando fome, vai te dando sede, cada vez você quer aprender mais. Igual hoje na minha trajetória, desde que eu me formei, todos os anos eu entrei num curso de pós-graduação. O ano que eu não estou fazendo uma pós, eu fico assim, estou muito burra, estou precisando de fazer alguma coisa diferente, porque você começa a ter sede daquilo ali, porque aquilo ali vai te enchendo tanto, além de, né, melhorar a questão da sua qualidade de vida, tudo, ele vai te enriquecendo de uma forma que você não quer um conhecimento só para você começa a querer passar para as pessoas, e você começa a querer que as pessoas enxerguem o quanto aquilo ali é bom, o quanto aquilo ali vai mudar a vida delas, você saber, né, o que acontece, como que faz, o porquê que faz, não é simplesmente pegar e vou fazer, você pode ensinar na prática até um animal, um macaco ali, que é o mais próximo da nossa espécie, bater um prego, mas por que ele está batendo prego, ele não vai saber, e só o estudo que leva a gente a entender o porquê das coisas. Então, assim, os nossos jovens aí, né, a nossa geração, que é a geração de mais valor, que é um recado para vocês aí, o estudo vai mudar a vida de vocês, como mudou a minha, né? Não importa de qual realidade você vai sair. Se você buscar o conhecimento, procurar, né, querer crescer, comece pelos estudos. Que sensacional, gente. Chama na bota. Nosso podcast hoje recebendo aqui a doutora Ana Clara, essa amiga, essa referência de atuação clínica, né, odontológica em Ribeirão das Neves, que tem uma história de superação. Siga a gente aí nas redes sociais, clica aí no sininho para saber do alerta direitinho, ficar por dentro do nosso trabalho, desse projeto que é feito para você. Eu vejo que através da sua mãe, né, que foi professora, e tem muitas referências dela, você também teve muito essa conexão com a educação. Isso vem muito de família? Conta um pouco como é que foi, assim, porque o centro de Neves, eu costumo dizer, eu que já tive a honra, né, de entrevistar o Renato Loff, que é um grande empreendedor na cidade, e assim, e outras pessoas que vieram aqui também da região central, ali tudo se cruza. Tudo misturado, tudo né? misturado, as então, famílias. Essa questão da educação vinda da sua mãe, tem alguma outra árvore assim? Conta um pouquinho disso. Sim. Nossa família toda, a maioria ali, minhas tias, a maioria, todo mundo era professora de escola, diretor. Então, assim, eu vim de um berço muito grande ligado. Minha mãe, ela é lá do Tijuco, né? Todo mundo conhece, Tijuqueira também lá. Tijuqueira também. E veio, na época que minha mãe estudou, era uma época também muito difícil, porque lá no Tijuco também não tinha quase escola. Eu lembro que ela falava que ela caminhava não sei quantos quilômetros para poder conseguir chegar na escola, e da família dela foi só ela e mais 2 irmãs que estudaram e quiseram se formar, né? Eu tenho uma tia que ela é formada em Direito, um tio também que ele é formado em Direito, mas minha mãe sempre me ensinou essa questão da importância do estudo, né? Então, assim, eu sempre me inspirei muito nela por conta disso. Meu pai, assim, por mais que ele tivesse pouco estudo, ele era extremamente inteligente. E ele, eu lembro que uma característica muito grande dele, que eu gostava muito, a gente até brincava sobre isso, que ele era muito bom em geografia. E lá em casa sempre teve muitos livros, né? Então, como minha mãe veio aí, do berço estudantil, então minha casa sempre teve muitos livros. E aí a gente tinha um atlas lá em casa, e a gente pegava, e uma das brincadeiras que a gente mais gostava de fazer com meu pai, a gente pegava as bandeiras,
só mostrava, tampava o nome dos países e ele tinha que ficar falando pra gente os países. Ele sabia todos os países. Meu pai estudou até 8ª série só, né? E ele sabia todas as bandeiras, todas as capitais, sim. Não só do Brasil, né? Em questão de estados, mas ele sabia, assim, as capitais de todos os países que você queria perguntar. Então, eu sempre gostei de ler. Eu e meu pai, a gente até brigava para quem ia ler o jornal, que antigamente era jornal, impresso, né? Então, assim, eu amava... Estado de Minas, já da tarde. Acordava, primeira coisa que a gente fazia, eu já ia cedinho, eu sempre gostei muito de bater perna, né? Então já ia na rua cedinho, comprava o jornal, chegava lá em casa com o jornal com pão. E aí brigava eu e meu pai pra ver quem que ia ler o jornal primeiro. Então, assim, eu sempre gostei muito de ler, mas isso veio muito do berço também da minha família. Mesmo meu pai não tendo tanto estudo, ele também sempre me incentivou muito essa questão. Então, eu gostava muito de interagir, o que estava acontecendo no mundo, leitura, livro, eu gostava de ficar treinando livro com eles. Então, sentava na sala, eles falavam assim, menina até chata. Eu queria ficar lendo, porque eu, assim, eu não queria ler e travar, não. Eu ficava assim, tem que ler perfeito. Enquanto eu não conseguisse, quando eu estava aprendendo a ler, enquanto eu não conseguia ler perfeito, não sossegava. O caderno tinha que ser impecável. O dia que meu caderno tinha uma amassado, chorava. Não. Mas era assim, sempre essa questão do estudo, sempre foi muito mesmo por conta dos meus pais. Eles sempre me incentivaram muito. Meus tios, né, que eu tinha também como referência ali. E até mesmo questão ali dessa veia política que eu falo, eu acho que você tem que ter ali questão de estudo. Porque eu ficava vendo igual o Juninho. Era professor também, né? Então, assim, um cara que eu me inspiro bastante, é um político que eu admiro muito. Então, sempre teve histórias de superação na minha família que eu me inspirava e que eu ficava assim, não, gente, eu preciso estudar, eu preciso mudar a minha realidade. A gente passou um período muito difícil com meu pai. Meu pai, ele era alcoólatra, ele ficou durante muitos anos sem beber, ficou uns 18 anos sem beber. E depois ele entrou numa depressão, e aí acabou, né, se rendendo ao vício novamente. E eu estava na época ali que eu estava entrando na faculdade. Eu tinha acabado de me formar no ensino médio, já estava entrando na faculdade. E meu pai, né, voltou a beber e a gente passou um momento muito difícil na minha casa. Então eu ficava assim, eu preciso mudar a minha realidade, porque na época era só minha mãe que estava trabalhando, e ela estava mantendo a casa sozinha, com 3 filhos. Eu já tinha a Isabela, que é minha filha mais velha, que eu tive ela ali, tive uma gravidez na adolescência, que para mim não é vergonha falar, porque foi assim, uma superação, mas também não aconselho os meninos, né, gente, se previnam, porque tudo fica assim, mais difícil, muito, né? Muito difícil. A minha realidade, eu falo, é uma em 100. Então, por mais que tive uma história de superação, eu não aconselho, né, e não desejo isso para os nossos adolescentes, porque a gente tem um futuro ali que ele é interrompido, de uma certa maneira. Mesmo eu tendo filho, eu lembro que meu pai, ele ficou assim, numa alegria danada, porque eu estava tendo filho. Meu pai era assim, super amoroso, super carinhoso, foi o meu melhor amigo. Ele foi, coitado, foi ruim só para ele. Pra gente, ele não fazia mal nenhum. E ele me apoiou muito, mas eu ficava assim, eu preciso mudar minha realidade. Então, você foi mãe muito jovem? Muito com quantos jovem, anos? 16 anos. 16 anos. E olha que interessante, a Isabela nasceu em janeiro, no final de janeiro. E eu estava no 3º ano do ensino médio quando eu ganhei ela. Quando foi em fevereiro, eu já voltei para a escola. Porque minha mãe, ela falou comigo, você não vai parar de estudar, você vai continuar. Eu falei, nem eu quero. Por mais que, né, a gravidez, as pessoas acham que você é desajuizada. Eu falo, não é. Quando tem propósitos de Deus também, é outra coisa. Então, a Isabela foi uma bênção na minha vida, sem precedentes do que falar, o porquê que Deus nos enviou. E eu não parei de estudar nem um minuto. Então, eu ganhei ela em janeiro, fevereiro, eu já voltei para a escola. No final do ano, eu parei, quando eu finalizei o ensino médio, eu já ganhei a bolsa, já entrei para estudar no outro ano. Então, assim, não isso parei. Ela pequenininha? Não, ela pequenininha. Minha mãe me ajudava. Rodrigo, que é meu marido, tá comigo. Meu primeiro namorado tá comigo até hoje. E ele me ajudava demais. Meus pais, meus sogros, minha sogra, assim, maravilhosos. Eles me deram todo o apoio. Todo mundo falou assim, você não vai parar, né? Não vai parar de estudar. Enquanto eles puderam, né? Todo mundo me deu o maior apoio para mim continuar estudando, para mim seguir, né, meus planos, meus sonhos, não deixar que isso me interrompesse. Mas eu sei também o quanto eu tive que abrir mão, né, de várias outras coisas que eu poderia ter vivido, porque uma gravidez acabou interrompendo muitas coisas. Mas nunca meu sonho, né, de querer mudar minha realidade, de querer ajudar minha família. Então, assim, o mais importante para mim, quando eu via nos estudos, uma oportunidade do quê? De eu mudar aquele patamar que a gente estava vivendo ali no momento em que
a gente estava passando por dificuldades até financeiras, então eu ficava assim, não, eu quero ajudar, né? Eu quero ajudar minha família, eu quero ajudar meus pais, eu preciso sair dessa realidade aqui. E foi o que me motivava cada dia mais. Não, eu vou buscar, né? E você começa também a entender a questão até da doença do meu pai, porque é uma doença. Então, no começo a gente ficava com raiva, né? Brigava, por que ele tá bebendo? E aí principalmente eu na área da saúde, quando você começa a entender todos os mecanismos, então eu já aceitava mais e eu era mais amorosa com ele no sentido de querer cuidar. Eu sempre fui muito firme. Né? Chegou uma época que a gente até inverteu um pouco os papéis, porque eu queria ser a mãe dele. Eu brigava, você não vai sair. Mas é porque eu queria o bem dele, né? Então, só que eu já entendia, né? Falava assim, não, eu preciso de ajudar ele porque isso é uma doença. E ele precisa de uma ajuda. A questão do alcoolismo, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, se as pessoas soubessem o que é lidar com a pessoa alcoólatra. É muito difícil. Isso é um desafio, né? É uma patologia, né? Exatamente. Lidar com um adicto, com um alcoólatra, não é fácil. Então, assim, imagino que vocês pegaram muita barra. Não, pegamos uma barra, mas assim, graças a Deus, minha mãe, eu falo, ela não tem adjetivos pra falar ela. Quem conhece minha mãe, Irani, gente, ela é assim, eu falo que ela é uma pessoa que eu não consigo nem descrever os adjetivos de tão maravilhosa. Ela é espetacular. Minha mãe é pintora, ela é... legal. Ela é assim, tanta gente, já você pode ver aí, ó, nessas escolas, um monte de quadro que foi minha mãe que fez. Que legal. E ela, assim, eu sempre gostei de ir com ela, acompanhar nas escolas. Então eu ia, ela foi diretora do Elvésio Dai, do Kaique, do João Correia. E eu batia a perna nessas escolas, tudo com ela. E quem conhece a minha mãe, vê a pureza de pessoa que ela é, uma pessoa extremamente guerreira, nunca deixou a peteca cair. E o mais interessante, os valores que ela passou pra gente em relação ao nosso pai. Porque a gente ouvia muitas críticas, né, das pessoas de fora, né? Então, assim, minha mãe, ela sempre passou pra gente o seguinte, ela sempre transbordou um amor por ele que transpassava o amor carnal. Era um amor de ser humano. Então, ela tinha um cuidado com ele. Até o último dia dele morrer, eu lembro que a última coisa que eu falei com ela, eu falei, mãe, deixa meu pai quieto, porque ela queria dar comida na boca dele, ele já não estava aguentando mais comer, coitado. E ela sempre, assim... Ela dava banho no meu pai. Meu pai chegou uma época que ele passou por vários outros problemas, teve vários AVCs depois, então ficou com incontinência urinária, usava fralda. E minha mãe, eu nunca vi ela reclamar um dia sequer de, tipo assim, que ela estava cansada de fazer isso. Pelo contrário, eu chegava lá, todo dia meu pai estava penteadinho, tomado banho, e minha mãe é desse tamanhozinho, meu pai tinha 1,80 m. Meu pai é enorme, minha mãe carregava ele sozinho. Igual a Ailton, né? Igual meu tio. Os dois eram irmãos, dois irmãos. Meu tio também, saudade. Eu adorava meu tio. E minha mãe, assim, ela carregava meu pai, levantava, dava banho nele. Você chegava todo dia lá, tava bonitinho, arrumadinho. E ela sempre transpareceu isso pra gente, né? Que você tem que ajudar as pessoas. Não importa o quão mal elas possam estar fazendo pra você. Né? Meu pai não era ruim pra minha mãe, ele era ruim pra ele, né? A questão da doença, mas coitado, ele já não tava nem tendo fé mais do que estava fazendo. Mas ela sempre transpareceu assim, a gente precisa de ajudar quem precisa ser ajudado. Meu pai precisava ser ajudado. E uma pessoa nessas condições, ela precisa de ser ajudada, né? Então, muitas famílias às vezes larga a mão. E não gente, a pessoa, isso é um vício, é uma doença, a pessoa não consegue sozinha. Ela precisa de ter ali um apoio, né? Eu sei que é muito difícil, porque você fica assim, parece que você tá tentando ajudar e a pessoa não quer, e você começa a ficar com raiva, você quer desistir. Mas não desiste não, gente, porque os planos de Deus, eles são maiores, né? Sem e as dúvida. Pessoas, quando você está num patamar que você pode ajudar, você tem que ajudar, né? Sem a gente dúvida. Tem que ter essa consciência. Ô, Ana, que história muito marcante, né? Para mim que recebo aqui todas essas informações, a gente que lida muito, às vezes tem uma oportunidade ou outra de estar junto, passar um dia, até viajar, né? Assim, a gente, às vezes, vê o quanto que a gente conhece pouco da pessoa e da história dela, inclusive, de superação. Com certeza. Mesmo você tendo esses desafios que você acabou de contar agora, que é uma história duríssima em relação ao seu pai, o desafio, né, de ter sido mãe aos 16 anos, estudando ali na Cidade dos Meninos, não é isso? Sim. E não ter desistido. Então, assim, em qual foi o momento que você tinha certeza que você queria seguir uma carreira profissional da odontologia? Como que nasceu isso? Conta pra gente.
Então, essa história também é bem interessante, né? Como tudo na minha vida, eu falo, Deus coloca tudo ali no momento exato. Na época que eu ganhei a bolsa, minha mãe, ela, além de professora, ela é médica veterinária. E eu, como sempre tive ela como inspiração para mim, eu falei assim, não, eu quero fazer veterinária porque eu vou encher minha mãe de orgulho e eu vou fazer veterinária. E aí fiz lá, prestei lá na época o Enem, ganhava a bolsa lá do ProUni e tudo, e ganhei uma bolsa para medicina veterinária. E na hora que eu cheguei na faculdade para poder fazer a matrícula, eu tava com os documentos lá e tudo, eu vi um pessoal passando com uma malinha, todo mundo de branquinho, e eu olhei e falei, nossa, que bonito o pessoal passando. Aí eu perguntei pra menina que estava sentada do meu lado, ela falou assim, eu falei, o que aquele pessoal faz? Ela falou assim, eles fazem odonto. Eu falei, eu quero fazer isso. Eu falei, não quero fazer veterinário mais não. E fui embora pra casa, perguntei à mulher da recepção, falei assim, moça, eu não quero mais fazer esse curso, será que eu posso trocar? E eu tinha ganhado bolsa. E não sei, na época eu não podia trocar. E eu sei que ela foi lá dentro, conversou, falou assim, o reitor falou assim que você pode trocar. Eu falei, então tá, vou embora, vou falar com minha mãe. Aí cheguei lá em casa e falei, mãe, não quero mais fazer veterinária. Eu falei, você me desculpa que eu vou te desapontar. Ela, graças a Deus. Porque ela não exerceu, então eu falei assim, tô bem que você não quer. E na época tinha um veterinário, um dentista do lado da minha casa. E ela tava assim, não, minha filha, vai fazer odonto, que você vai trabalhar aqui com o Alexandre, que não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, então tá, já que você ficou mais feliz. Cheguei no outro dia, levei os documentos de novo. E entrei para fazer odonto. E eu lembro que na minha turma, todo mundo lá, ou a vida inteira quis fazer odontologia, ou era filho de dentista, ou era quem queria fazer medicina não passou. E eu tava lá, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Falei, eu não sei nada. E a professora ficava falando as coisas de odontologia, eu ficava assim, nossa Deus, falei, tô no lugar errado. Eu falei, me dei mal. Só que aí começou ao longo do curso, e eu fui assim, me apaixonando cada vez mais. Aí eu lembro que na época que chegou na parte prática, eu falei assim, nossa, eu nasci para fazer isso. Eu falei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E aí comecei assim, tomar um maior gosto pela profissão, né, e cada vez mais, né, querer me aprofundar na questão dos estudos, e foi assim, eu falo, Deus, eu não escolhi a odontologia me escolheu, e é até interessante que eu faço aniversário no dia do dentista. Nossa, que legal. Aí eu falei assim, gente, eu nasci para ser dentista mesmo, porque assim, tudo na minha vida é relacionado essa parte, né, de saúde. Eu amo todas as áreas que a odontologia pode explorar, sou completamente apaixonada pela minha profissão, né? Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar já, né? Um dia depois que eu me formei, já tinha um primo lá que tem um consultório, e falou, não, pode já vir começar a trabalhar aqui. Comecei a trabalhar lá no outro dia que eu tinha me formado, não deu nem tempo de respirar, de ter umas férias. E aí depois eu comecei a trabalhar na prefeitura também, trabalhava lá na UPA. E, gente, eu vou falar pra vocês, eu fiquei assim, impressionada com a qualidade, tá, dos materiais, que eu sempre trabalhei lá, trabalhei lá durante 3 anos, eu ficava responsável pela urgência lá da UPA Joanico. E lá a gente tinha acesso a todos os melhores medicamentos para tratar os pacientes. Materiais, todos insumos. Os materiais e insumos assim, de extrema qualidade. Tudo, a lista, a gente tinha abertura total para a gente escolher os melhores materiais para poder tratar. Legal. E o sistema funcionava muito bem, tá? A gente teve parar em tempo ali quando entrou a pandemia, acabou tendo que suspender porque ficava dentro de unidade de saúde, Você né? trabalhou, então, um pouco antes da pandemia? Eu trabalhei até 2020 lá. Aí eu trabalhei de 2017 até 2020. Foram 3 anos que eu trabalhei lá. E eu amava, porque assim, era uma realidade muito diferente da realidade do consultório, né? Claro. Então, eu gostava bastante ali da parte de atendimento mais humanizado, né? E assim, a gente via, me tornou um ser humano muito melhor. O Ângelo não me mata, na época ele era o meu coordenador. O Ângelo, um abraço pro Ângelo. E ele ficava, Grande você não pessoa. pode fazer isso não. E eu ficava assim, mas eu não aguento mandar o povo embora. Então o pessoal chegava lá e eu ficava com dó. Eu ficava assim, não, eu preciso fazer, eu tô aqui dentro, né? Até, às vezes, né, a gente sabe também, porque senão você acaba mudando o fluxo do sistema. Mas era, assim, impossível você deixar de querer atender as pessoas que chegavam lá. Às vezes não era fluxo do que era atendido na unidade. Mas teve uma história que me marcou muito. Uma vez uma mãe foi com 3 meninos, um neném de cola ainda, 2 crianças, acho que 5 e 7 anos, se não me engano. Ela veio a pé. A UPA ali, para quem não sabe, é na área central ali de Ribeirão das Neves. E ela fica ali na Rua do Banco Itaú. Ela veio a pé, lá do bairro Belvedere, que é lá na BR,
para poder levar a criança para atendimento lá. E lá não faz atendimento, restaurações, atendimento da parte básica, lá era urgência, né? Só. E aí, me auxiliando, não faz. Eu falei assim, Nilson, não tem como. Eu falei assim, como é que eu vou mandar ela embora? Ela veio a pé com 3 crianças no colo. Eu falei assim, vamos fazer qualquer coisa para pelo menos ajudar. Porque eu falei assim, coitada, como é que eu vou dispensar? Então, assim, a realidade do sistema de saúde público, ela é muito diferente, mas você vê que a gente tem tudo do bom e do melhor. Então, o sistema, ele funciona quando você tem profissionais bons, quando você tem plano de ação bom, né? O SUS é maravilhoso, eu sou completamente apaixonada pelo SUS. É um sistema, assim, maravilhoso, mas ele precisa, né, de ter pessoas qualificadas e comprometidas em querer fazer com que ele gire, com que ele ande, né? Então, assim, para quem trabalha aí no SUS, gente, vamos focar aí nas pessoas mesmo, que a gente está ali por elas, né? Então, a gente precisa de ter essa consciência de que você, profissional de saúde, você tem que estar pelas pessoas, né? O financeiro, ele vem, ele é ótimo, mas ele é segundo plano, e as pessoas, elas precisam e merecem receber o cuidado que todo mundo gostaria de ter, né? Então, a gente tem que tratar as pessoas da mesma forma que a gente gostaria de ser tratado. Falar de equidade, falar daquilo que o SUS preconiza, né? Preconiza, muitas vezes é difícil, porque você tem que ter as duas coisas. Você tem que ter o investimento, exatamente, você tem que ter o recurso, mas você também tem que ter quem tope fazer o que o SUS mais precisa ser feito, que é o acolhimento. Exatamente. Né? Se a pessoa não fizer isso, né, desde quem limpa o chão até quem atende o profissional médico, tudo ali é uma engrenagem que precisa girar. 100%. Precisa, assim, de certa forma, aprimorar muito. Sim, o SUS é muito antigo, né? É o maior programa social, sistema público social do planeta. Exatamente. Mas precisa ser aprimorado, né? Tá aí fazendo aniversário já, né? De longa data. Tem muitas coisas ali que precisam ser mudadas, mas que também precisam muito disso, de pessoas qualificadas para poder fazer isso. Não é uma simples mudança, porque é um sistema muito complexo, né? E ele é muito completo. Então, você vê aí, a saúde pública, ela é um dos maiores calos que a gente tem, né? O maior gargalo que a gente tem, tudo. Mas que o mais importante é a gente trabalhar ali com pessoas qualificadas que queiram fazer a sua parte para que a engrenagem consiga funcionar, né? Então, é a formiguinha, é todo mundo, né? É uma equipe. E as pessoas também precisam entender o que é valor em equipe, trabalhar em equipe, né? Então, isso aí, quando entende, a gente consegue fazer as coisas girarem. Show de bola. Mandar um abraço aqui para toda a equipe da saúde de Ribeirão das Neves, para toda a equipe da prefeitura. Sim, pessoal bacana demais. Muito bacana, tem que ter compromisso, tem que ter paixão, entrega para fazer um sistema desse girar. E eu sou muito satisfeito de ver muitas pessoas comprometidas, assim como você contou, que teve a oportunidade, né, de atuar no serviço público e ver o quanto que isso merece cuidado. Eu ia te fazer uma pergunta, mas você acabou respondendo alguma coisa dela. Você falou que você não escolheu a odontologia te escolheu, porque você foi apaixonando ao longo do curso, né? Isso. E assim, como que se deu isso, uma vez que você nasceu num ciclo familiar extremamente político? Em algum momento, você balançou, assim, de seguir a carreira política? Sim, várias vezes, já pensei, todo mundo estava falando. Na época, né, principalmente lá, eu via muitas pessoas falando com meu pai, como meu tio foi prefeito, na época o pessoal ficava falando pro meu pai ser candidato a vereador. E eu ficava falando com ele, vai pai, vai candidatar. E meu pai, ele não gostava, porque ele gostava de estar nos bastidores. E eu sempre gostei de estar ali também junto com ele. Eu falo, tá, meu filho? Gente, aqui nós vamos ficar aqui até amanhã. Que bacana, velho. Era parte da sua história, assim, que de fato eu não conhecia. Não, tem muita coisa, né? Se a gente for parar, se eu for contar tudo mesmo, aí foram tantas coisas, assim, momentos, igual minha mãe teve uma doença, teve que fazer transplante, minha mãe quase morreu. Transplantada? Minha mãe transplantada. De fígado. Meu pai bebia, minha mãe nunca bebeu, teve uma cirrose e ela teve que fazer um transplante de fígado. Foi em nós estamos em 2024, acredito que deve ter uns 8 anos que ela fez esse transplante. Sério? E na época que ela fez esse transplante, nem os médicos acreditavam que ela ia sobreviver. Todo mundo
achava que ela ia morrer. Minha mãe, ela chegou a ir para a sala de cirurgia com as plaquetas, 42 mil de plaquetas, e pesando 41 quilos. Ela estava assim, um ratinho. Porque e minha mãe, o fígado é um trem complicado, né? porque tudo passa pelo fígado, né? Então, assim, não foi descoberta a causa mesmo do que foi a cirrose dela. Muitos médicos alegaram ser medicamentosa, outros falaram que foi por uma hepatite mal curada. E aí ela teve que fazer o transplante, porque ela ficou durante uns 3 anos lutando contra o diagnóstico, não sabia. E quando ela fez o transplante, foi tudo 100% pelo SUS, porque o transplante só pode ser feito pelo SUS, né? E aí, eu lembro que também foi muito interessante a história, porque a gente chegou no hospital, eles ligam um dia antes, falando que ela tinha que estar lá às 7 horas da manhã. E aí, quando a gente chegou no hospital, a médica virou pra ela e falou assim: Irane, infelizmente o fígado não vai dar pra você mais, porque tem uma outra pessoa que tá pior do que você e vai precisar do fígado. E aí a gente voltou pra casa. E eu peguei e falei com ela: mãe, não come, porque eu tenho certeza que a gente vai voltar pra esse hospital ainda hoje. E ela foi no Felício Roxo que ela operou. E a gente chegou em casa, passou uns 40 minutos, o hospital ligou de novo, falando que era pra gente voltar com urgência, que a pessoa, infelizmente, não resistiu, que foi fazer, tava precisando mais que ela, que era pra ela voltar pro hospital. E a gente voltou correndo, a BR, você sabe, ele engarrafa tudo. Deus, tão perfeito que a BR fez assim, ó. Ela abriu, tava igual um tapete. Meu irmão chegou lá com 30 minutos no hospital, fez a cirurgia, correu tudo bem, maravilhoso. Já tá aí, já tem 8 anos, né, que ela fez o transplante e tá super bem. Mas foi um momento também muito difícil que a gente passou ali, mas graças a Deus superamos. Por isso que eu sou apaixonada pela área da saúde. Porque, assim, a saúde é maravilhosa, a gente poder, né, ajudar as pessoas, transformar a vida das pessoas, dar novas chances às pessoas, isso é fantástico. Chama na Bota, o podcast do Nevense Raiz, recebendo aqui a Ana Clara, nossa amiga. Acompanha a gente aí na rede social, clica no sininho, fica por dentro do nosso trabalho, desse quadro bacana que nós fizemos para você. Ô, Ana, então, já que você não escolheu odontologia, a odontologia que te escolheu, você nasceu num berço político, e eu te vejo, eu te percebo muito como um dia ainda você vai contribuir muito com a nossa cidade do ponto de vista político. Eu ainda tenho essa impressão em relação a você. E como que foi a primeira ação que vocês tiveram, né? Eu vi que você fez isso muito com o Rodrigo, seu esposo, que é um amigo, né? Que te ajuda também, é um super companheiro. E vocês resolveram empreender. Sim. Então, assim, a gente sabe que não é simples iniciar um empreendimento. Com certeza. Numa área que aparentemente tem vários dentistas, né? Tem vários consultórios. Então, tem que existir coisas inovadoras. Eu sei também que vocês não se ateram só na questão da odontologia. Vocês também têm trabalhado muito a questão da estética. Sim. Eu queria saber um pouco disso. Se há um debate muito grande hoje, eu não sei se isso já está superado, do profissional dentista mexer ou não mexer com a questão estética, harmonização facial. Não sei se isso hoje está superado. Como que foi o primeiro empreendimento de vocês, o desafio, e como vocês também decidiram partir para essa outra área da estética? Então, é uma história também muito interessante. Na época que nós resolvemos empreender, eu e meu marido, foi bem a época da pandemia, né? Então, acabou fechando tudo, os negócios fecharam todos, o consultório chegou a fechar durante um tempo, mas o serviço de saúde, ele não pode parar, né? Então, acabou que o nosso conselho, né, o Conselho de Odontologia voltou atrás e teve a deliberação para os profissionais odontólogos continuarem exercendo a profissão. E diante disso, chamados serviços essenciais. E diante disso, eu estava grávida, eu estava quase ganhando a Malu, que é a minha mais novinha. E me deu um surto. Eu trabalhava com um primo meu, falei assim, que quero abrir meu consultório. E ele falou assim: não, amor, não é a época agora, a gente tá no meio de uma pandemia e tudo. Eu falei assim, mas depois que eu ganhar a Maria Luísa, eu não quero mais trabalhar com os outros, eu quero abrir o meu próprio espaço. Coloquei esse homem louco, coitado, te amo, tá? Obrigado. Me apoiar nas minhas loucuras sempre. E ele, assim, companheiraço. E ele pegou e falou assim: você quer? Então nós vamos fazer. Eu falei assim: quero. Aí coloquei ele louco pra buscar um espaço pra gente. Ele pegou, foi lá, achou o espaço e tudo. E ele: vamos, você vai abrir mesmo? Eu falei: vamos abrir, quero montar. E eu sempre tive o desejo de montar meu consultório em Neves. Então, assim,
sempre morei na minha cidade, eu sempre quis ter esse desejo de abraçar a minha população. Então, meus pacientes, eles sempre foram muito fiéis comigo. Então, desde os meus pacientes que eram do SUS até os meus pacientes que eram particulares, eles sempre gostaram de ser atendidos por mim. Então, eu sempre tive uma conexão muito grande com eles. E eu falei assim, por que eu vou sair da minha cidade? Eu falei, eu não vou sair da minha cidade, eu tenho que empreender aonde que eu moro e eu quero trazer o que eu tiver de melhor aqui para minha cidade. E foi quando a gente montou a nossa primeira clínica, que fica ali bem no coração de Neves mesmo, na Praça Central. E foi o meu primeiro empreendimento. E eu lembro que no primeiro dia eu tinha uma agendinha de papel ainda, porque eu estava grávida e eu tinha acabado de ganhar a Malu. E eu tinha os contatos dos meus pacientes anotados numa agenda. E eu ficava assim, ai meu Deus, será que vai vir alguém? Será que a gente vai conseguir fazer esse negócio girar? Porque assim, é uma chave que você gira, mas você não sabe se ela vai abrir. Claro. Né? Então, eu tinha consciência, né, de que eu sabia que alguns pacientes... Eu sou ortodontista, né? Então eu tinha já meus pacientes de orto. E eu sabia que alguns pacientes iam me acompanhar, mas você montar um empreendimento igual a gente montou, porque a gente fez uma clínica, não é porque é minha, mas é uma clínica maravilhosa. A gente, né, eu quis equipar ela com o que tinha de melhor, quis fazer um design bem moderno. Então a gente, assim, foi tudo com muito esforço, mas foi feito com muito carinho. E eu tive muito medo, mas eu tinha, assim, certeza que se Deus colocou no meu coração, Ele ia me ajudar a realizar. Então eu levei minha agendinha e falei assim, vai dar tudo certo. Primeiro mês, não tinha nem horário para poder agendar comigo, porque foi um sucesso, uma explosão, sim. E mês após mês, chegava uma época que eu ficava assim, oh Deus, me perdoa, eu te pedi tanto isso, mas eu tô cansada demais. Isso no início do primeiro empreendimento. E assim, pandemia, tudo fechado, 2020. Tudo fechado, tudo fechado. E a clínica, ela bombou. E graças a Deus é assim até hoje, mas foi assim, uma explosão que eu não conseguia. Eu ficava doidinha, eu ficava, gente, eu não consigo atender esse tanto de paciente. De tanta gente que procurava mesmo o nosso serviço. Tanto que 6 meses depois a gente foi lá e abriu a segunda unidade, que foi lá no Veneza. E a gente também, né, falou, não, eu preciso preconizar Neves. Então, foi daqui que a gente conseguiu ter o sucesso na nossa primeira empresa. Então, a gente tem que valorizar. Então, meu público também ali, para uma outra área, porque eu sou muito conhecida ali na Praça de Neves, mas eu ainda não tinha essa expansão em outros bairros. Então, eu falei assim, não, agora eu quero ir para outra região. Então, a gente foi fazendo a buscativa de onde que estava ali mais deficiente, né, de profissionais, o que a gente poderia levar. A gente acabou escolhendo ali o bairro Veneza. E foi também, assim, uma explosão, um sucesso. Graças a Deus, né? As 2 clínicas fluem perfeitamente. A gente preconizou também contratar profissionais que moram na cidade, dentistas, para valorizar mesmo os profissionais da nossa cidade e entregar para a nossa população, para eles verem que eles não precisam de sair de Neves para poder buscar um atendimento bom. E aí, quando eu comecei a mexer com essa parte de estética, tive muito preconceito em relação até os próprios moradores. Você já começou a mexer com a questão de estética em Neves, na clínica de Neves, antes de expandir para o Veneza? Isso. Eu já fazia, né? Já tinha feito alguns cursos antes, mas eram cursos mais básicos. Então, aplicava ali mais, era um botox, fazia um outro preenchimento, mas eu sempre gostei muito. Como eu sou ortodontista é muito detalhista. Então, eu sempre finalizava os casos e eu ficava percebendo que estava faltando alguma coisa. Então, assim, às vezes um paciente que não fez um tratamento precoce, às vezes não tratou na infância, já foi tratado depois de adulto. Então, às vezes eu finalizava um caso, o paciente às vezes ficava ali com um queixinho um pouquinho retraído, o caso dentário estava maravilhoso, mas o perfil do paciente estava faltando alguma coisa. E aí foi quando eu comecei a atinar para essas questões estéticas que o conselho já tinha liberado, e eu ficava assim, se a gente fizer um preenchimento aqui, vai ficar legal. Então, isso já foi superado da profissão? Pacificado? Foi. Ainda tem muitas brigas em alguns procedimentos cirúrgicos, a gente ainda tem algumas questões que são relevantes. Mas é muito briga de mercado, né? Então, entendi. É mais ali o mercado medicina, odontologia, mas o interessante é que o único profissional que pode receber o título de especialista em harmonização orofacial é dentista. Então, hoje, né, o nosso conselho, ele tá aí, a gente tem leis que nos regem, né, que nos protegem, e a gente tem especialização registrada, né, no MEC e tudo mais, tanto que eu finalizei agora minha especialização. Então, hoje, além da ortodontia, eu também sou especialista em harmonização facial, e muitas pessoas ainda eles não entendem o que significa harmonização facial. A harmonização, ela é um conjunto de procedimentos. Então, são procedimentos que visam a gente harmonizar sorriso e face do nosso paciente. Então,
por isso que ela é orofacial e só o dentista pode fazer. Então, os outros profissionais, né, para não ficar subentendido, os outros profissionais, outras classes, eles têm deliberação dos conselhos deles para mexerem com muitos dos procedimentos estéticos, tá, gente? O que eu quis dizer aqui é só em questão do título mesmo de especialista em harmonização orofacial. Mas a gente tem aí biomédico, enfermeira esteta, fisioterapeuta, dentista, médico, outras áreas que podem sim exercitar, né, os procedimentos estéticos, mas o cirurgião dentista, ele é 100% apto para poder estar realizando. Então, eu comecei a me apaixonar por essa área exatamente nisso. Quando eu comecei a perceber que os meus casos de finalização dentária estavam faltando alguma coisa. Então, eu comecei a perceber, às vezes o paciente estava com lábio fino, se a gente fizesse um preenchimento ia ficar legal. Já como a ortodontia ela envolve 100% no tratamento do bruxismo, a gente já fazia aplicação do Botox para bruxismo, né, para a gente poder conciliar com os outros tratamentos, mas a gente tratava muito só terapêutico com a toxina botulínica. E depois foi começando a surgir questão estética da gente poder aplicar e eu comecei a me apaixonar, porque eu gosto muito de tudo que eu posso fazer para o paciente ficar feliz. Então, eu comecei a me enxergar num âmbito que eu estava entregando saúde e autoestima. Então, aquilo ali foi mexendo comigo. E eu comecei a já mexer logo na minha clínica. Eu lembro que assim que a gente inaugurou, no primeiro mês, a gente já fez um evento estético lá que bombou. Mas muitos pacientes, eles vinham meio ressabiados ainda. Ficavam assim, ai, mas você mexe com estética aqui em Neve? Porque ficava assim, achando que a gente não tem direito de ter acesso a essas coisas. Eu ficava, gente, mas a gente pode também, todo mundo ficar bonita, não fazer um botox, fazer um preenchimento. E aí começou, né, ao longo do tempo, isso foi quebrando o tabu. E hoje a gente, nossa, a mulherada de Neves aí, ó, tá todo mundo botocada, tá todo mundo bonita. Olha aí, gente. Não só as mulheres, os homens também. A gente tem uma gama enorme de pacientes masculinos. Assim, as pessoas, elas... Cada dia elas querem cuidar mais, né, da saúde, se sentirem melhores, se sentirem mais bonitas. E assim, a saúde, ela tem um conceito básico ali que é o bem-estar físico, emocional e social. Então, a pessoa, ela tem que estar bem fisicamente com a sua saúde, ela tem que estar bem socialmente, então é muito importante as pessoas socializarem, terem um momento de lazer, né? As pessoas, elas não estão aqui só para trabalhar, morrer e viver, não, gente. A gente também tem que socializar, porque isso faz bem para a mente. E a pessoa tá bem, com a autoestima em dia. Então, assim, as pessoas, quando elas estão bem consigo mesmas, elas produzem muito mais, elas são mais felizes, elas conseguem, né, ser mais motivadas. Então, eu comecei a enxergar na estética também. Além disso, você vê o quanto a pessoa, quando ela está se sentindo bem, o quanto ela fica mais motivada. Você já percebeu aqueles dias que às vezes a gente acorda mal, você acorda desmotivado, você olha no espelho e fala, ai, tô tão feio, não quero fazer nada, não quero sair de casa. E aí você começa a se sentir bem, você fica mais produtivo. Você questão de autoestima mesmo. A autoestima ela é extremamente importante, né? As maiores causas aí que hoje a gente tem de depressão aí é que as pessoas têm muito problema de autoestima. Então a gente tem que buscar a valorizar. Então, assim, a beleza, ela não é um fato. A palavra agora fugiu, não é. Quando você fala que é fútil, ela não é uma futilidade, ela é um bem-estar. Então a beleza, ela é saúde também. Então as pessoas, elas podem se sentir bem da maneira como elas quiserem, né? Então... E depois de ter empreendido no Centro de Neves, na região do Veneza, vocês também hoje já têm empreendimento fora, não é isso? Empreendimento como é que fora. Tá? Agora a gente tem na Pampulha também, né? Fica dentro do Hospital de Cirurgia Plástica e lá a gente focou nessa parte só estética, porque como a gente está dentro de um ramo ali que é na área estética, então a gente viu uma porta melhor para esses procedimentos, né? Então, assim, a gente tem unidades lá só de harmonização facial e a gente tem planos agora para iniciar questão de cursos, né? Então, a gente vai começar a dar cursos nessa área aí da saúde, da parte de harmonização. A gente já tá com... Isso aí é a grande novidade agora pro futuro? Eu ia perguntar para ela, gente, mas ela já tá respondendo. Demais, né? Pro futuro agora é a grande surpresa. Exatamente. A gente já tá aí, assim,
as engrenagens estão se encaminhando, né? Então a gente está aí agora, a gente quer focar bastante nisso, que é aquilo que a gente conversou do início, né? A educação, ela muda o mundo e ela abre muitas portas. Então, em cada um dos cursos de pós-graduação que eu fiz, eu vi o meu grau de profissionalismo se elevar, as minhas condições melhorarem e a entrega para o meu paciente também ser muito melhor. Então, os profissionais, eles têm que buscar cada dia, né? Se adequar mais. E a gente está agora finalmente aí desse projeto aí dos cursos, que em breve a gente vai trazer aí. Que legal, grande surpresa é essa. Eu vou dar um pulo lá, viu, gente? Eu vou dar um pulo lá nessa... Vamos lá, paciente modelo. Vou dar um pulo lá para ver, né, como é que vai ser, se dá para dar uma melhoradinha. Eu acho que dá. Passa dos 40, gente. A gente passa dos 40 já caminhando para os 50. Tem que dar uma preocupada com isso. A autoestima tem que estar em dia. A autoestima também, na concepção da Ana aqui, é também uma questão de saúde, né? Então isso é muito legal. Estou muito satisfeito aqui com a visita dela aqui conosco, chamando na bota. Acompanha a gente na rede social, clica no sininho, fica por dentro desse projeto que é feito com muito carinho para cada um de vocês. Nós estamos caminhando para o final, mas antes disso, eu queria deixar algumas perguntas assim básicas. Sim. Que eu queria que você dissesse para a gente, porque eu acho que isso é importante pelos exemplos que você deu e pela história que você contou. A Ana, gente, que teve problema com alcoolismo na família, a Ana que teve problema seríssimo de saúde com a mãe dela que foi transplantada, ela que tem uma história de superação, mãe aos 16 anos, mas mesmo assim enfrentou, pegou o boi pelo chifre, não desistiu e é uma grande referência na área odontológica e da estética da nossa cidade. Vamos lá. Quando você trabalhou na UPA, no Sistema Único de Saúde, teve algum episódio desse período assim que você acha que te chamou mais atenção? Qual foi o caso? Você falou com um que a senhora saiu andando, né? Sim. Com 3 crianças. Não sei se além desse tem algum episódio que te marcou muito. Não, tive vários. Esse da menininha eu gosto de contar muito, porque foi algo que, assim, me marcou como mãe, né? Eu vi ali a dor dela de querer, né, ajudar os filhos, mas não ter condição. Então, aquilo ali, pra mim, foi muito triste de ver, mas me marcou muito, porque eu falei assim, não, eu posso fazer alguma coisa pra tentar ajudar essa paciente. Mas, assim, não consigo hoje mensurar um caso, só porque, assim... foram vários, eram tantas coisas. Você via, assim, você me transformou como ser humano exatamente por isso. Porque, assim, era cada coisa que chegava que era fora da nossa realidade, e eu me sentia, às vezes, tão egoísta de, às vezes, estar reclamando de uma coisinha tão pouquinha lá na minha casa, e que chegava, às vezes, uma pessoa ali com um problema muito maior do que o meu. E muitas vezes o meu paciente, ele não ia lá buscar o atendimento odontológico, ele queria ser ouvido. Ele estava lá porque ele queria que alguém escutasse. Muitas vezes as pessoas, elas se sentem que não são notadas, que não são ouvidas. Então, muitos dos pacientes, já teve caso de paciente ir embora sem fazer nada, porque ficava lá só batendo papo, só conversando, e ele ia embora e ficava assim, não, doutor, melhorei. Tô ótimo. Porque eu sentia que ele queria estar ali, principalmente pessoas mais idosas, eles gostam muito disso, de ir lá, bater papo, conversar. Então, eles iam, às vezes tinham umas dores fantasmas, tem muito isso. A pessoa não tinha nada, mas a pessoa queria ir lá, porque ela queria ter alguém para poder sentar, para poder escutar ela, e isso me marcava bastante. Era muito enriquecedor para mim, cada história que eu escutei, que eu acho que a gente é a soma das histórias que a gente escuta e das pessoas que a gente conhece. Então, cada coisa ali vai fazendo com que você se torne um ser humano, né, de acordo com as características que você quer pegar, ou as boas ou as ruins. Então, eu gostava muito de ficar ouvindo as histórias, né? De poder fazer, né? Já chegou o caso ali de paciente chegar com o rosto inchado, com abscesso já extraoral, que já é abscesso que você tem que mandar pro Odilon para poder fazer drenagem. E eu falava assim, não eu vou fazer aqui, não vou encaminhar esse paciente nesse estado, não. E aí pegava e fazia lá, graças a Deus, né? Transcorria tudo bem, mas eram casos muito marcantes pela dificuldade que as pessoas enfrentavam mesmo, viviam pelas histórias, né? E você se sente ali... por um momento,
instrumento, né, de você poder ajudar as pessoas. Então, assim, Deus, ele tá acima de tudo na minha vida, e eu senti que ele me colocou ali durante o tempo em que eu trabalhei lá para mim ser instrumento mesmo na vida das pessoas, de alguma forma, para poder ajudá-las, mas eu fui mais ajudada do que quem tava lá, porque eu me tornei um ser humano muito melhor depois das experiências que eu vivi lá. Sensacional. Agora, do ponto de vista da estética mesmo, assim, tem algum caso que você fez que te marcou de um paciente, sei lá, que ela te relatou em dizer assim, olha, você mudou minha vida. Tem algum relato desse? Tem. Vou citar de duas fontes diferentes. A gente tem eu amo a parte estética, mas a odontologia na parte de transformar sorrisos, assim, pra mim é maravilhoso. E eu tive um caso que foi até recente, no final do ano, o pessoal lá da APAI me mandou um videozinho de um menino lá da APAI, o Vitor, uma gracinha, me mandou um vídeo falando, ele passou por um processo, ele tem 18 anos, e ele passou por um processo que ele perdeu todos os dentes anteriores. E no vídeo ele fala, Ana Clara, eu quero um novo sorriso. E aquilo ali na hora, eu olhei e eu falei assim, que não precisa nem de terminar de ver o vídeo não, pode mandar vir aqui no consultório amanhã. E a gente conseguiu, né, a gente fez a prótese lá no consultório, o pessoal que trabalha comigo também, a gente é muito ligado nessas questões de poder social, né, poder ajudar as pessoas. E todo mundo se empenhou na causa do Vitor, né, a gente fez uma prótese pra ele, e ele, na hora que eu olhei, assim, que eu vi o sorriso, e ele, assim, um menino especial, mas você vê a alegria dele, que na hora que ele viu no espelho, aquilo ali pra mim, eu falei assim, gente, não tem nada que vai me pagar, não tem dinheiro nenhum que vai me fazer sentir a alegria de estar proporcionando isso pra ele. Então, assim, pra mim foi maravilhoso, a gente já fez, né, vários outros casos de outros pacientes também, que eles saem lá e eles ficam assim... Você olha, você acha que você está fazendo pouco para ele, aquilo ali você está sendo tão grande na vida dele que às vezes você não imagina o impacto que você causa na vida dessas pessoas. Então, toda pessoa que senta ali na minha cadeira, eu sempre oro antes de atender cada um dos pacientes. Eu posso atender 30 pacientes no dia. Cada um que senta na minha cadeira, eu oro antes de atender. Então, se eu sei o que eu estou ali, a responsabilidade que eu estou carregando, né, de fazer por eles. Então, cada pessoa que passa, todos os casos me marcam. Lógico, tem alguns que você relatou. Estética também. A gente teve um paciente que ele estava assim, sentindo muito mal, a questão da estética mesmo, aparência. E quando a gente fez um trabalho nele assim, de uma harmonização full face, com uma harmonização completa. A gente realizou todos os procedimentos. A pessoa, ele ficava tão extasiado de alegria, de ver, de tudo, que ele não conseguia nem agradecer também não, porque ele ficava assim, ele olhava no espelho, ele pegava o espelho, ele olhava de novo, ele chorava, e eu ficava assim, como que é importante, né? Às vezes a gente estava falando sobre isso, questão da estética, das pessoas acharem que é só futilidade, mas como que aquilo ali a pessoa... Impacta, né, a vida. Impacta. E eu recebo, assim, diariamente mensagens de pessoas, né, me relatando o quanto não sai de casa. Recentemente, também tem uma semana, eu recebi no consultório uma paciente falando que já tem uns 3 meses que ela não sai de casa, porque ela passou por um tratamento traumático em outro lugar, e que ela ficou muito triste, questão do sorriso dela, ela não tá conseguindo mais, né, sorrir, se sentindo mal. E aquilo ali me marcou de tal forma que eu falei assim, eu preciso ajudar essa pessoa. Eu falei assim, como que eu, sendo profissional da saúde, eu vou ouvir um relato desse, eu vou embora pra minha casa e eu vou ficar tranquilo. Então, assim, diariamente, você lidar com as pessoas, você também tá aí, sim, você recebe, né, os relatos das pessoas. E você fica muito marcado por isso. Porque você quer ajudar todo mundo, infelizmente a gente não consegue, né? Mas você fica impactado pelas histórias das outras pessoas. Porque quando você sai da sua bolha, da sua vida, pra ver a de outras, você vê que vai muito além do que a gente pensa. O quanto que a gente pode ser instrumento para mudar a vida das pessoas, né? Com certeza, né? 100%. E aí, Ana, eu gostaria muito que antes da gente finalizar, você deixasse um recadinho aqui, ó, para aquelas pessoas, mandasse uma mensagem para as pessoas continuarem acreditando, você que inspira tantas pessoas, e para a gente continuar cuidando aí do nosso povo de Ribeirão das Neves, principalmente. Manda um recado aí, fica à vontade. Gente, meu povo da minha Neves querida, quero deixar um recado para vocês, no sentido aí, né, os nossos jovens,
Não se desiludam, né? Qualquer situação que vocês estejam passando, lutem, porque vocês vão conquistar o que vocês quiserem, estudem, se esforcem, né? A minha história aí que sirva de inspiração para vocês, né? Passei por grandes dificuldades, mas Deus sempre teve o centro da minha vida, né? Então todas as coisas que vocês forem fazer, não importa a religião de vocês, peçam a Deus, né, sabedoria, peçam a Deus discernimento, corram atrás dos sonhos de vocês. O mundo, ele precisa de pessoas que acreditam em pessoas, então a gente perdeu aí um pouco da confiança nas pessoas e a gente precisa retomar isso, a gente precisa continuar acreditando sim que existem pessoas boas, acreditando que a gente pode sim fazer a diferença no lugar onde que a gente está, não importa onde você vai iniciar, você só precisa de iniciar, né? Diante de qualquer condição que você esteja, comece, mesmo que seja pequeno, porque a hora você vai chegar num lugar muito maior, né? Para mim foi um prazer, né, estar aqui com você, Vitório, uma pessoa aí que a gente vê, né, viu sua trajetória também, onde que você chegou, onde que você tá agora, né? Representando a nossa Ribeirão das Neves, trazendo pra gente aí tantos bons, né, recursos, trazendo as coisas boas, né? Que Deus continue te capacitando, né? Que você continue trilhando sua trajetória de sucesso, que também é fonte de inspiração para nós, né, moradores. Quantos anos a gente não tinha um representante aí, né, na Câmara dos Deputados, e a gente está muito feliz, né, de poder ter isso daí. Parabéns, né, você, mandato aí, que continue seguindo firme. Mandar um abraço também pro meu prefeito, Juninho, que continue aí também fazendo um bom trabalho. Chama na Bota, hoje com a doutora Ana Clara, nossa grande amiga. Nós chamamos na educação, nós chamamos no sorrisão, nós chamamos na saúde, até porque, se tratando de odontologia, gente, a saúde começa pela boca. Exatamente. Então foi um grande bate-papo aqui, momento descontraído, gostoso. Quero agradecer muito, tá? Você ter recebido o nosso convite, ter aceitado. Eu agradeço. Fico muito lisonjeado. Um bate-papo gostoso para mostrar as coisas boas da nossa cidade, as boas pessoas, boas práticas, gente que inspira. E para finalizar, nós vamos fazer um bate-bola rapidinho. Família. Tudo na vida. Dinheiro. Consequência de um bom trabalho. Política. Amo. Em breve eu vou me candidatar, viu, gente? Olha, gente, revelações, hein? Coisa boa. A política precisa de gente boa. Com certeza. Profissão. A sua profissão. Não, é tudo pra mim, hoje em dia, em questão de libertação, vamos dizer assim. Liberdade, tanto financeira, como também de conhecimento. Sensacional. Bom. E Deus? Acima de todas as coisas, né? O que rege a nossa vida, de todos nós, se estamos aqui hoje, é por causa dele. Então, Deus é perfeito, ele é onipotente, ele é maravilhoso, né? Tá em todos os lugares e ele tá, assim, 100% presente em todos os dias da minha vida, em tudo que eu faço. Amém. Chama na Bota, o podcast do Nevense Raiz, encerrando aqui esse episódio gostoso hoje, com a doutora Ana Clara, essa grande amiga do Centro de Ribeirão das Neves, que faz um grande trabalho, inspira muitas pessoas. Batemos um bate-papo assim gostoso, falamos de muitas coisas, exemplos, né, de superação. Foi muito bom. Chamamos no sorrisão, chamamos na educação, chamamos na beleza. Segue a gente aí, fica por dentro do nosso trabalho, acompanhe esse nosso trabalho que é o podcast para mostrar as coisas boas de Neves. E em breve estaremos de volta. Obrigado, Ana Clara. Obrigada. Chama na você. Bota. Foi um prazer. Chama. Chama na Bota, gente. Chama. Bora.